Então sejam bem-vindos a mais um estudo de Daniel. Vamos finalizar hoje o capítulo 11 de Daniel. Nós já estudamos no último estudo a primeira parte, até a metade do capítulo, agora vamos estudar a segunda metade. Lembrando que esta profecia começou ali no capítulo 10 e vai até o capítulo 12, e é uma das profecias mais longas e difíceis da Bíblia. Então por isso que precisa muito da nossa atenção e também muito da iluminação do Espírito Santo e do nosso estudo. Então aqui, só lembrando, nós estamos vendo as bases para que vocês estudem de maneira pessoal, de maneira familiar, de maneira coletiva também, para que vocês aprendam, ok? Então aqui só são bases e um suporte para o estudo que vocês têm. Então vamos fazer uma oração para iniciarmos o nosso estudo de hoje. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui mais uma vez estudando o livro de Daniel. Como aprendemos muito nestes últimos dias. Nós começamos estudando desde o capítulo 1 e agora já estamos no final do capítulo 11. Que o Senhor nos abençoe no estudo de hoje, que possamos entender aquilo que está escrito. Em nome de Jesus. Amém. Então, só lembrando, enquanto eu compartilho a minha tela, você pode mandar alguma dúvida, algum comentário aqui pelo Zoom, ou talvez você, se você não conseguiu acompanhar ao vivo, você pode mandar pelos comentários você pode acompanhar pelos comentários, comentar, né, ali no YouTube, ou mandar no nosso grupo que temos, ou no meu número particular. Então, vou aí agora sim. Então, nós estamos vendo a segunda parte, como eu mencionei, do livro capítulo 11 do livro de Daniel. Então, pegue a sua Bíblia, pega o seu caderno, sua caneta, já vai grifando, leia e faça suas anotações, beleza? Então, vamos continuar. Lembrando, nós vimos até aqui o Reino do Norte e Reino do Sul. Se você tem dúvida do que é o Reino do Norte e o Reino do Sul, você pode olhar o último estudo, mas só para lembrarmos rapidamente, o Reino do Norte representava ali um tipo de poder, depois dos gregos, e aí o Reino do Sul um outro poder, depois esse poder mudou, e agora nós vamos continuar vendo as representações que o Reino do Norte tem. Lembrando que o capítulo 10 e o capítulo 11 nos deram algumas informações bem interessantes sobre uma guerra cósmica que existe no mundo. Uma guerra entre o bem e o mal, entre Jesus e Satanás. E aqui nós vemos esta guerra também. E agora esta guerra vai ficar mais clara para nós entendermos. Beleza? Então, abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 11. Nós vamos ler alguns versos do 29 ao 39. Então, Daniel, capítulo 11, você já deve estar craque em abrir aí o livro de Daniel. Você está estudando, lendo, então eu tenho certeza que já deve estar até marcado aí na sua Bíblia. Então, a partir do verso 19, fala o seguinte: Então voltará para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará e cairá e não será achado. Vai se levantar depois de um lugar dele, um que fará passar um exator pela terra mais gloriosa do seu reino, e assim por diante. Então, nós percebemos que existe um outro poder aqui, a partir do verso 29, perdão, eu li o 19, a partir do verso 29. Aqui, ó, no tempo determinado, tornará que eu falei, nossa, mas a gente já leu isso. Então eu peço perdão a partir do verso 29, eu acabei lendo 19 e 20. 29. No tempo determinado, tornará a avançar contra o sul, mas não será nesta última vez como foi na primeira, porque virão contra eles navio de Quitim para lhe causarem tristeza e assim por diante. Então aqui nós temos uma nova fase, agora sim no verso 29. E o verso 29 até o 39 fala de um novo poder. Aqui nós temos o Reino do Sul e o Reino do Norte representado por vários poderes. Por isso que é uma profecia mais difícil de entender, porque ela tem a mesma nomenclatura, mas com vários significados. Então, as principais ações deste novo rei do norte são semelhantes ao do chifre pequeno. Você lembra, se você quiser relembrar, tem ali o capítulo 7 e o capítulo 8 mostram um chifre pequeno. O chifre pequeno, chifre na Bíblia, você já sabe, em profecia, ele representa reino, reinos, poder, reis. Então, este chifre pequeno tinha características políticas, mas principalmente religiosas.
Então, o chifre pequeno, nós vimos no capítulo 7, no capítulo 8, era representado pelo poder da Igreja Católica, poder romano. Então, aqui você pode ler, aqueles que estão ao vivo pode ler depois, e se você está acompanhando pelo YouTube, você pode pausar e aí ler o 29 ao 39, você vai perceber que existem estas comparações entre o chifre pequeno, essas semelhanças, na verdade, entre o chifre pequeno dos outros capítulos e aqui o Reino do Norte. E este rei do norte, ele atua como um poder religioso. Ele mira o seu ataque principalmente contra Deus e contra o seu povo. Então nós vamos ver essas semelhanças que existem. Olha o verso 30. Porque virão contra eles navio de Quitim, que lhe causarão tristeza, voltará e se indignará contra a santa aliança, e fará o que lhe der vontade. E tendo voltado, atenderá aos que tiverem desamparado a santa aliança. Então aqui fala que ele vai indignar contra a santa aliança. E como você está vendo, do lado ali tem a referência à aliança divina da salvação. Então, este rei do norte, que fala aqui, é um poder que vai desafiar a aliança de Deus. O verso 31 aqui fala que ele vai profanar o santuário e ele vai tirar o sacrifício diário. Profanando o santuário, profanando o sacrifício diário, ele afeta o ministério de Jesus, porque Jesus atua, como já vimos, no santuário celestial, intercedendo por nós perante Deus. E Jesus, ele morreu como um cordeiro perfeito que se sacrificou. Ou seja, o santuário existia para mostrar Jesus. Então, se você tira o santuário, tira o sacrifício diário, você afeta o ministério de Jesus. Então, aqui estão características religiosas. E no verso 31 também fala que vai vir uma abominação desoladora. E esta é uma apostasia, a rebelião feitos pelo chifre pequeno, que nós encontramos ali em Daniel capítulo 8. E os versos, você já viu aqui o 11, 12 e o 13 do capítulo 8. Então nós percebemos que estas semelhanças entre o chifre pequeno e também este poder religioso com o reino do norte, nós percebemos que aqui está se referindo ao poder do chifre pequeno, que era representado pelo poder romano, um poder religioso de Roma, que é pela Igreja Católica, neste período da história. Então, aqui também, nos versos 16, também no 41, no 45, eu sei que não tem a ver, mas você pode perceber, não tem a ver com o nosso estudo 29 ao 39 agora, mas você percebe que ele vai sitiar a Terra Gloriosa. Então, ele tenta atacar a Santa Aliança e ele tenta também sitiar, atacar a Terra Gloriosa, onde Deus faz o seu ministério, onde Jesus faz o seu ministério. Também o verso 35 fala que ele persegue o povo de Deus. Fala, alguns dos sábios cairão para sempre, provados, purificados e embranquecidos, até o tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado. Ou seja, aqui, este poder que se chama Rei do Norte, vai perseguir o povo de Deus. Então ele lança por terra as estrelas do céu e as pisa, como no capítulo 8, que nós já estudamos sobre isso. Então o chifre pequeno, ele tem também este mesmo poder. Então por isso nós podemos verificar que o Reino do Norte e o chifre pequeno são a mesma coisa nestes versos. Também ele derruba, ele usurpa, ele tira o poder de Deus e também ele tira Deus do seu lugar. E o chifre pequeno se levanta contra o exército dos céus. Então aqui, este reino do norte, este rei do norte está com aspectos religiosos e é representado também pelo chifre pequeno dos outros capítulos. Então é bom você entender isso, porque aqui nós temos uma coisa muito interessante. Daniel, na verdade, o anjo revelou para Daniel o nome Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Norte, ele é representado pelos poderes que Satanás utilizou para atacar Jesus, para atacar os cristãos, para atacar o ministério de Jesus. Então, ao percebermos que Reino do Norte pode ser identificado com vários nomes e em vários períodos, por isso que é mais difícil de entendermos, porque o Reino do Norte
Quando você passa e vê que ele é representado pela Grécia, representado também agora pelo chifre pequeno, pelo poder romano, pela Igreja Católica, por tudo na história que já aconteceu, nós percebemos que tudo isso é um rei que vai contra o poder de Deus. E nós vamos analisar isso, porque aqui, do verso 40 ao verso 45, nós percebemos os eventos finais. Nós vemos ali o verso 40 que diz: no tempo do fim, o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte arrematará contra ele com carros cavaleiros e com muitos navios. Entrará nas suas terras e as inundará e passará. Entrará na terra gloriosa e muitos sucumbirão, e assim vai até o verso 45. Então aqui nós percebemos que este rei do norte e rei do sul vai desde o tempo de Daniel e vai até o tempo do fim. Então, o tempo do fim, como nós já vimos no livro de Daniel, o tempo do fim começou quando acabou o poder religioso de Roma. Então, o tempo do fim nós já estamos vivendo, porque vai desde a prisão do Papa, da queda do papado, até a ressurreição dos mortos, que nós vamos estudar isso em Daniel capítulo 12. Então, vai até a volta de Jesus. Também o rei do norte, agora para você entender, ele é representado pelos Seleucidas. Lembra que Seleuco era um general grego que substituiu Alexandre Magno, Alexandre o Grande. Então, Seleucidas, rei do norte. Rei do norte também foi representado depois por Roma pagã e agora por Roma papal, só que, na verdade, o reino do norte é representado como o inimigo espiritual do povo de Deus. Entendeu? Então, todas essas características do Reino do Norte representam o inimigo espiritual do povo de Deus. O inimigo que luta contra Deus e luta contra o seu povo. O Reino do Sul foi os Ptolomeus, depois representou o ateísmo, o secularismo, que vai contra tudo que é religioso. Então, o que é religioso está deturpado. E tem o ateísmo, o secularismo, que vai contra isso. Ou seja, de qualquer forma, o rei do sul e o rei do norte ataca o ministério de Jesus. E aqui nós temos uma referência ao que era o Egito. Então, o rei do sul e rei do norte, nós percebemos que é tudo para afastar tanto da religiosidade como também do poder de Deus. E o reino do norte representa esta religiosidade. Aqui, nós percebemos que existe um glorioso Monte Santo. Nós percebemos a existência, aparece aqui este glorioso Monte Santo. Sião é a capital, é o centro de Israel. E o povo de Deus está espalhado no mundo. Então, ao nós percebermos isso nestes versos, aqui a partir do verso 40 até o 45, nós vemos que tem o glorioso Monte Santo, onde o povo de Deus vai ser juntado. E aí Sião é o centro de Israel. Então aqui nós temos uma profecia, claro, ela vai finalizar no capítulo 12, uma profecia em que Jesus vai vencer tanto o rei do norte como o rei do sul, ou seja, ele vai vencer as forças espirituais do mal, ele vai vencer os inimigos do seu povo, e ele vai estabelecer um novo reino, o seu reino. Então, aqui nós temos alguns elementos que foram comprovados através da história. Fala que o rei do sul ataca o rei do norte. Nós percebemos aqui. O que foi este ataque do rei do sul? O reino do sul, como nós vimos, também é representado pelo ateísmo, representado pelo secularismo. O iluminismo, ali na época da Revolução Francesa, tentou acabar com a religião e também derrotar o papado. Só que eles conseguiram por um tempo. Só que hoje a gente percebe que eles falharam. Então aqui é uma evidência de que ao o secularismo, iluminismo, ao ateísmo tentar atacar o estudo da palavra religiosidade, também atacar a Bíblia, atacar tudo que é religioso, eles não conseguiram. O rei do norte, representado como o inimigo espiritual de Deus, venceu. O rei do norte ataca e derrota o rei do sul. É o que eu acabei de mencionar. As forças da religião são lideradas pelo papado, lideradas pela Igreja Católica, e seus aliados acabarão vencendo as forças do ateísmo e formarão uma coalizão com o inimigo derrotado. Ou seja,
aqui nós percebemos que nos últimos dias, no tempo do fim, ao a religiosidade, ao papado conseguir vencer aos ataques do ateísmo, na verdade, depois ele vai se juntar para atacar a Jesus, atacar o povo de Deus, mudar os mandamentos, mudar o que está na Bíblia, tentar deturpar aquilo que está descrito na Bíblia através da autoridade da igreja, e muitas igrejas muitas igrejas vão seguir. Aqui também nós percebemos alguns nomes de Edom, Moabe e o notável povo de Amon escaparão. O que significa isso? Isso aqui significa alguns do que não são contados entre o povo verdadeiro de Deus se juntarão ao seu povo na última hora. Então, quando fala que Edom, Moabe, o notável povo de Amon escaparão, é porque essas pessoas que hoje não têm fé, ou que talvez não conhecem a Deus, ou talvez não têm todo o conhecimento bíblico, vão se juntar um pouquinho antes da volta de Jesus. E o rei do norte se prepara para atacar o Monte Santo, mas chega ao fim. Ao ele tentar atacar o Monte Santo, ao ele tentar atacar o povo de Deus espalhado pelo mundo, nós percebemos que a força do mal são destruídas e o reino de Deus é estabelecido. E é isso que nós vamos ver no capítulo 12, que também fala ali sobre o tempo do fim. Então, o paralelismo que existe entre Daniel 11, que é uma profecia, Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, confirmam a percepção do poder papal e de seus ensinos. Nós percebemos que existem poderes civis e religiosos tentando atacar a verdade bíblica para deturpar aquilo que Jesus ensinou. Então, nós podemos ver claramente o cumprimento de todas essas profecias de Daniel na história. E como eu mencionei, aqui no Daniel 11, o poder espiritual contra o povo de Deus tentou profanar o santuário, tirar o sacrifício e estabelecer a abominação. Eles tentaram. E o chifre pequeno também tentou derrubar o santuário, tirar o sacrifício e fazer transgressão. Por isso que existe essa ligação com o poder romano, no capítulo 7, capítulo 8 e também no capítulo 11. E aí, no próximo estudo, nós vamos terminar essa visão. A visão ainda não acabou. Eu tenho certeza que você deve estar com algumas dúvidas, tenho certeza que você não entendeu todos os aspectos, porque eu realmente, toda vez que eu explico o que eu estudo, eu percebo uma coisa que eu não havia percebido antes. E isso é natural, e é isso que o Espírito Santo faz. Ele vai ensinando com o passar do tempo. Mas o que nós devemos fazer? Devemos estudar, devemos fazer a nossa parte. E este capítulo, esta visão, é mais complicado de entender mesmo. Por isso, no nosso próximo estudo, vamos finalizar a visão e também finalizar esta jornada maravilhosa que foi estudar o livro de Daniel. Que Deus te abençoe e eu quero orar por você para que você entenda e tenha certeza do cuidado de Deus. Vamos orar? Senhor, nosso Criador, muito obrigado porque nós estudamos o capítulo 11 de Daniel. Realmente esse capítulo é muito enigmático, muito detalhado, a gente pode até chamar com alguns enigmas, mas na realidade o Reino do Norte e o Reino do Sul representam poderes, vários poderes, através da história humana, que atacaram o povo de Deus e também atacaram o ministério de Jesus. Senhor, hoje nós estamos estudando para termos conhecimento e sabermos que devemos escolher a Ti, escolher a Bíblia. E a Bíblia nos transforma através do poder do Espírito Santo. Por isso eu peço que o Senhor abençoe cada pessoa que está acompanhando este estudo, que eles entendam que precisam estudar de maneira pessoal, para que eles possam aprender e se desenvolver. Os abençoe, em nome de Jesus. Amém.